Boa tarde, amigos do Sul 21. Eu sou Luiz Eduardo Gomes. Está começando agora uma live que é um bate-papo da redação do Sul 21. Eu estou aqui com meu colega Marco Weisheimer, editor e repórter do Sul 21, e a gente vai conversar com vocês, né, na próxima meia hora, né, nos próximos minutos, sobre o processo de intervenção, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a chamada intervenção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente teve hoje pela manhã a publicação no Diário Oficial da União do nome do professor Carlos Bulhões, que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, como novo reitor da Universidade Federal. Ele que foi o terceiro colocado na consulta interna feita à comunidade acadêmica no mês passado de julho, né? Por isso que se fala em intervenção na universidade, né? Porque o vitorioso daquele pleito na eleição ponderada, né, foi o atual reitor Rui Vicente Oppermann, que também foi indicado pelo Conselho Universitário para ser como primeiro colocado da lista tríplice para ser o novo, para continuar, né, para ter um novo mandato de 4 anos no comando da universidade, mas esse processo acabou sendo desrespeitado ou desvalorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que optou pelo terceiro colocado, Carlos Bulhões, numa articulação, né, que foi toda feita pelo deputado federal Bibo Nunes. E para quem não conhece o Bibo Nunes, a gente vai conversar daqui a pouquinho também sobre quem é Bibo Nunes e sobre qual é essa relação que ele tem com a Universidade Federal, enfim. Mas queria dar as boas-vindas ao Marco Weisheimer. Boa tarde. E uma primeira avaliação que tu faz desse processo que já era esperado, né, mas culminou com esse anúncio oficial na manhã desta segunda-feira, Marco. Oi, Luiz, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Em primeiro lugar, queria dizer que a gente está tentando criar um espaço aqui para que a gente possa acompanhar de modo mais rápido e dinâmico aí essa conjuntura maluca, né, do dia a dia que a gente está enfrentando. A gente pretende, então, abrir esse espaço, né, por meio de lives, onde a redação do Sul 21 possa debater com convidados, trazendo convidados também para debater esses temas mais quentes da conjuntura. Hoje, o tema é URGS, né, entre tantos outros problemas que estão enfrentando. Acho que a primeira coisa que é importante assinalar é que não se trata simplesmente da nomeação, né, de um reitor de uma das mais importantes universidades federais do país, o que por si só já seria um tema importante. Também não se trata simplesmente do fato do presidente da República ter, aproveitando aí uma formalidade legal, indicado, né, o último colocado na consulta à comunidade universitária. Né? O que se trata, eu acho que esse episódio tem que ser visto, né, no contexto de todo um processo de violações democráticas, de destruição de espaços públicos, destruição de recursos naturais de forma devastadora, como a gente está vendo acontecer agora no Pantanal, na Amazônia, ou seja, um cenário de destruição de espaço público, de direitos e de democracia muito violento. Por isso, embora já fosse, como o Luiz disse, já fosse esperado, a repercussão tem sido muito grande, não só em Porto Alegre, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né? Desde cedo nas redes sociais, esse tema, o tema da URGS, vem ganhando grande espaço. Logo cedo, né, o Meister da Silva, aqui de Porto Alegre, resumiu um pouco, né, no modo irônico, né, uma situação que o Luiz já mencionou, que a indicação do reitor já teria sido antecipada, não pela vontade da comunidade universitária, mas pelo deputado Bibo Nunes. Né? Então, o Meister comentou no Twitter, né? Bibo Nunes nomeando o reitor da Universidade Federal. E tem gente que achou que em 2020 viveríamos a época dos carros voadores e pouco poluentes. Não, estamos vivendo uma época de a cada dia a gente vê cenas terríveis, né, que a gente está presenciando agora com a destruição ambiental no país. E esse processo agora na URGS,
que promete ter uma forte mobilização de toda a comunidade universitária e de outras entidades que já estão se posicionando também. E, Marco, é interessante, né, falar, porque é bem sintomático, né, o fato desse processo, talvez, mais do que uma pessoa ligada ao presidente Jair Bolsonaro, né, a gente não sabe de fato quais são as conexões, ainda não está muito claro quais são as conexões do professor Carlos Bulhões, e se é que há conexões do professor Carlos Bulhões com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, né, mas ele é uma pessoa que foi, o nome dele tem sido defendido, tem sido foi levantado como o de possível reitor, né, pelo deputado federal Bibo Nunes, aqui, para quem não conhece, Bibo Nunes era um apresentador de televisão aqui em Porto Alegre, né, tinha um programa há muito tempo atrás na Rádio Cultura, e nos últimos anos, digamos assim, nas últimas décadas, ele era caracterizado por ter um programa de variedades de entrevistas, enfim, sobre diversos assuntos, em televisões locais, em televisões pequenas aqui da cidade, como o Canal 20 da NET, programas de pouquíssima audiência, né, programas que não tinham muita relevância no cenário local. E o Bibo Nunes, ele tenta, né, ele tenta entrar na política, não é de hoje, né, ele tentou entrar na política pela primeira vez em 2014, tentando o cargo de deputado federal pelo PSD, que aqui no Rio Grande do Sul tem como principal expoente o goleiro Darley, né, sempre a principal figura do PSD, mas ele acaba não conseguindo se eleger, faz só 18 mil votos. Em 2016 ele troca de partido, ele tenta se candidatar pelo MDB, agora sim, partido tradicional aqui na capital, mas mais uma vez não se elege, nem sequer se elege vereador, faz apenas 3.400 votos, porém ele acaba embarcando na onda do bolsonarismo, né? Ele vira um dos primeiros adeptos do bolsonarismo aqui em Porto Alegre, antes das eleições de 2018, se filia ao PSL e vai fazer 91 mil votos, né? Então, isso que chama atenção, né? Alguém que tinha muito pouco destaque, muito pouca relevância política, não era nem, mesmo passando por partidos relativamente relevantes, como era o MDB, claro, né? Não tinha relevância nenhuma dentro do MDB, não consegue sequer se eleger vereador de Porto Alegre, não fica nem perto de se eleger vereador de Porto Alegre, e aí entra no bolsonarismo e acaba embarcando, né, como essas várias pessoas que acabaram embarcando de forma oportunística, né, no bolsonarismo, e acaba se elegendo, e não só se elege, como passa a ter um papel extremamente importante, né, de pelo menos influenciar na decisão da escolha do novo reitor da URGS, uma universidade que tem um orçamento de quase 2 bilhões de reais, dezenas de milhares de alunos, e para entender a importância da URGS, né? A URGS tem um dos maiores orçamentos do Rio Grande do Sul. Claro que tem um orçamento menor que de Porto Alegre, menor que o do governo do estado, mas tem um orçamento maior do que muitas cidades, não só pequenas cidades, mas cidades médias aqui do estado, né, Marco? Sim, é uma instituição poderosíssima, né, do ponto de vista orçamentário e do que ela representa em termos de pesquisa, extensão. Nesse tema aí do Bibo Nunes, eu vou comentar também que logo cedo a professora Célia Pinto comentou no Twitter, né? Primeiro ato do novo interventor da URGS deverá ser o título de doutor honoris causa Bibo Nunes. Então, esperamos que, vamos ver se isso acontece ou não. Mas isso, Luiz, como tu falou, ela é uma, digamos, uma joia, entre aspas, cobiçada, né, pelo bolsonarismo, não só a URGS, mas as outras universidades, não só pelo orçamento, mas também pelo que as universidades públicas representam no país em termos de pesquisa, de produção de conhecimento, de liberdade de expressão, né, de organização democrática de setores que até então não tinham acesso à universidade no Brasil, né? Eu acho que o Matheus Gomes, né, que a gente publicou já uma série de artigos, ou não param de chegar artigos e manifestações na redação do Sul 21. Matheus Gomes, que é mestrando em História na URGS e foi coordenador do DCE da URGS em 2013, se eu não me engano, lembrou, né, todo o processo que aconteceu no pós-ditadura, né, de 64, as intervenções, os expurgos, mas também temas atuais, como o que ele menciona que aconteceu
na Universidade Federal do Ceará, né, onde também foi indicado pelo governo Bolsonaro alguém que não foi chancelado pela comunidade universitária, e entre outras medidas, esse novo reitor, a nova direção indicada pelo governo Bolsonaro para a Federal do Ceará, não reconheceu mais o DCE como representante dos estudantes. Então, situações como essa estão acontecendo em todo o Brasil. Acho que uma reportagem que o Luiz fez até hoje pela manhã, que foi publicada agora há pouco, ouviu o presidente da Durgs sindical, e ele fala, né, da partidarização e da ideologização da universidade, né? Então, aqueles que defendiam, que defendem a teoria do escola sem partido, né, mais uma vez se mostram os mais escola com partido, né, partidarizando e ideologizando as estruturas, não só na educação, mas em todas as áreas, como a gente viu também, está vendo todo esse processo da Acho que o Marco teve um pequeno problema aqui de conexão, mas é que o Marco estava citando, né? Esse não é um processo que é exclusivo da URGS, né? Ele já é um processo que vem acontecendo desde o início do governo Bolsonaro, ele vem acontecendo em outras universidades, né? A gente publicou uma reportagem ontem em que a gente aponta que pelo menos 14 outras universidades ou instituições federais de ensino. Voltou agora, Marco? Voltei. Então, enfim, o Marco tinha caído, né? Eu vinha falando, Marco, aqui que esse não é um processo que é exclusivo da URGS, né? É um processo Sim. que já teve, que uma reportagem que a gente publicou ontem, né, um levantamento feito aqui pela nossa reportagem, apontou que em pelo menos 14 outras instituições federais de ensino, incluindo universidades, institutos federais, já teve um processo da chamada intervenção, né? Um processo em que o reitor eleito, ou aquele que foi escolhido pela consulta interna da universidade, acabou não sendo alçado, não sendo nomeado reitor. E a gente tem casos, inclusive, até mais graves de desrespeito ou de decisões obscuras do presidente da República, do Ministério da Educação, por exemplo, no caso do Instituto Federal de Santa Catarina, onde o reitor eleito pela comunidade acadêmica foi simplesmente sacado e substituído por um reitor pro tempore, porque é alegado que há uma sindicância interna que corre em sigilo na Controladoria Geral da União e que ninguém sabe direito qual é as acusações que pairam sobre o reitor da universidade, melhor, aquele que foi escolhido reitor do Instituto Federal de Santa Catarina. Não se sabe direito quais são as acusações contra ele, mas ainda assim ele não foi nomeado, e desde o ano passado o Instituto Federal já tem conta com o reitor pro tempore, né? Tu falaste da Universidade Federal do Ceará, desde o ano passado, já com o reitor nomeado pelo Bolsonaro, que não é aquele que foi eleito pela consulta acadêmica. Temos também na Universidade do Recôncavo Baiano, enfim, e outras várias universidades pelo Brasil, né? Então, hoje pela manhã também, né, imediatamente como resposta à publicação no Diário Oficial, né, os deputados federais Maria do Rosário e Henrique Fontana protocolaram um projeto de decreto legislativo tentando a suspensão, né, dessa nomeação do Carlos Bilhões como reitor da URGS, mas é um processo que, como a gente tem visto, é difícil que vai ter algum andamento no Congresso, né, visto que, como já citamos, né, no caso da Universidade Federal do Ceará e em diversas outras universidades, também foi questionado. Eu cito, por exemplo, o caso da Unirio, em que teve toda uma batalha judicial contra a nomeação de um interventor lá na Unirio, mas, enfim, esses reitores nomeados acabam permanecendo nos cargos, mesmo os reitores pro tempore, que deveriam ter um caráter mais temporário, né, acabam se mantendo no cargo desde a nomeação. Então, nos parece que é difícil, né, que esse processo seja revertido e que, de fato, o professor Carlos Bilhões vai ficar pelos 4 anos como reitor da URGS. Porém, né, Marco, como tu falava na abertura, né, vai ter um processo de mobilização para tentar reverter isso de alguma forma, né? Sim, o DCE já está convocando aqui pelas redes sociais uma manifestação para amanhã, né, para amanhã, quinta-feira, às 13 horas, na reitoria central ali da URGS, um protesto contra
a nomeação do último colocado na eleição como reitor da URGS. Outras entidades, como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que acabamos de publicar uma nota também, manifestando-se contrária, manifestando-se contrária à indicação e pedindo, inclusive, que faz um apelo, um chamado, na verdade, ao candidato nomeado, que cumpra o compromisso democrático que ele assumiu ao participar do processo eleitoral e não aceite essa indicação. Eu não vi nenhuma manifestação ainda do professor Bulhões sobre o fato, mas parece difícil que ele recuse a indicação, porque como o deputado Bibo Nunes já havia antecipado, parece que isso já estava, a concordância dele já havia ocorrido antes. Mas é isso, Luiz, eu acho que vai ter os próximos dias aí, prometem ser bastante intensos. Tem uma coisa que prejudica um pouco a mobilização da comunidade universitária, que é toda essa situação de isolamento social que a gente está envolvido, mas eu acho pouco provável que essa indicação passe assim sem maiores protestos por parte da comunidade universitária, até porque tem muita coisa represada, há muitas violações de direitos e de destruições que estão na garganta de todo mundo. Aí isso aí pode funcionar também como uma espécie de catalisador aí desse represamento. E vale lembrar, Marco, que embora não seja ilegal, porque é de fato uma prerrogativa do presidente da República nomear os reitores das universidades, há diversos questionamentos sobre isso, do ponto do caráter de legitimidade. Inclusive o próprio Bolsonaro, tendo ciência de que era uma questão, digamos que existia um limbo jurídico, porque a Constituição Federal ela trata da autonomia das universidades, mas ela não regula como deveria ter sido feita a escolha dos reitores. Existia um certo limbo jurídico e a tradição, era mais uma questão de tradição que determinava que o primeiro colocado da lista tríplice era encaminhado, era escolhido como reitor pela presidência da República, Isso foi seguido durante os governos petistas, mas já existiam, inclusive, precedentes em outros momentos, em outros governos, de não escolha do primeiro colocado, Porém, o Bolsonaro tentou regulamentar isso através de uma MP que ele editou em dezembro passado, a MP 914, que ela alterava as regras para eleição e nomeação de instituições federais de ensino, e aí sim deixava explícito, nessa MP estava explícito de que ele poderia escolher qualquer um dos indicados da lista tríplice, porém essa MP acabou caducando em junho passado, depois que ela não foi apreciada pelo Congresso Nacional. Então ela perdeu essa delimitação explícita de que ele poderia escolher qualquer um da lista tríplice, acabou caindo, porque o Congresso Nacional não aprovou, nem sequer apreciou, sequer criou uma comissão para analisar essa medida provisória. A expectativa que fica, inclusive, era um pouco do que o presidente Lúcio Vieira da Durgs falou com a gente pela manhã, é de que o caso da URGS, por ser uma universidade emblemática, por ser uma das principais e maiores em termos de aluno, em termos de orçamento, de estrutura, universidades do Brasil, isso possa aprofundar esse debate sobre a forma de escolha dos reitores das instituições federais de ensino, tem esse projeto da Maria do Rosário que eu citei há pouco, enfim, que vai questionar isso, talvez isso leve à apreciação de projetos que, inclusive, já estão tramitando no Congresso, que são defendidos pelas entidades representativas de professores, de dirigentes universitários, como a Andifes, como a própria Durgs, enfim, como a Andes, enfim, como a série de instituições, que aí sim garantam a autonomia das universidades, o respeito dessas consultas internas na hora da escolha dos reitores. Mas isso, como eu disse, isso está tudo num limbo ainda, É uma prerrogativa do presidente, então ele pode escolher, mas o bom seria, se pelo menos tivesse uma coisa positiva que pudesse emergir dessa série de intervenções que o Bolsonaro vem fazendo, é o Congresso, de uma vez por todas, tomar uma decisão e regulamentar de fato, como que deve ser feita a escolha dos novos reitores, Marco? Eu não vejo com muito otimismo possibilidades via Congresso, dado o que é o Congresso hoje, embora tenham que ser feitas todas as tentativas
por aquele espaço também. Mas eu acho, só retomando uma coisa que eu acho que eu falei no início, que eu queria enfatizar, não se trata apenas, né, da questão do processo formal de escolha, né, das direções das universidades. O grave é que esse ato é praticado por um governo, né, e por um presidente da República que, desde o início, né, vem se declarando como inimigo da universidade pública, né, como inimigo do conhecimento. Né? Tivemos já ministro da Educação taxando o ambiente das universidades como um lugar que, ao invés de pesquisadores, seriam de maconheiros, de produtores de balbúrdia, de esculhambação, um governo que é explicitamente contra as políticas de ação afirmativa, né, contra cotas, né? Ou seja, essas intervenções não estão sendo feitas simplesmente para desagradar, né, as comunidades universitárias, mas para implementar uma política, né, que é uma política de desmonte da universidade pública, uma política de desmonte das políticas de democratização do acesso à universidade e das políticas de ação afirmativa. Esse é o mais grave. Eu acho que esse é o motivo principal pelo qual eu acho diversos setores aí, não só das comunidades acadêmicas envolvidas, mas da sociedade também, estão se manifestando, né, percebendo que o perigo é muito maior. Né? O perigo não é só a legitimidade formal do processo de escolha do reitor. O perigo é a continuidade da universidade pública, né, como uma instância pública produtora de conhecimento, né, e de acesso e tentativa, né, porque isso está acontecendo há pouco tempo, tentativa de democratizar o acesso da população para a universidade. Eu acho que isso é o mais grave. Né? Essas intervenções ocorrem contra o processo de escolha das comunidades, mas ele ocorre também, principalmente, contra a própria ideia da existência, né, de uma universidade pública, tal como a gente conhece hoje. E, Marco, só aqui para dar um encaminhamento final, a gente recebeu há pouco, quando a gente estava já ao vivo nesse bate-papo, a manifestação oficial do reitor atual, né, que vai deixar o cargo na semana que vem, o Rui Vicente Opperman, assinada também pela vice-reitora Jane Tutiquian, em que eles comentam nessa decisão, né, eles falam, deixam explícito, né, posicionamento que eles acreditam que essa nomeação do Carlos Bulhões contraria a vontade manifestada pela consulta interna realizada em 3 de julho, né, que o governo federal, diz a nota do professor Rui Vicente Opperman e da Jane Tutiquian, diz que o governo federal optou pela proposta amplamente derrotada para estar à frente da URGS nos próximos 4 anos. Ignorou, assim, os grandes avanços feitos nos últimos anos na construção de uma universidade de excelência acadêmica, plural e inovadora. Marco, teria mais algum comentário para a gente fechar essa live de hoje? Não, só lembrando aí, eu estava vendo agora na página do DCE, no Facebook do DCE da URGS, só pontuando então que está convocado já um ato contra a intervenção para amanhã, quinta-feira, dia 17, às 13 horas, em frente à reitoria, ali no centro. Né? Esse ato já está convocado e o DCE está convocando apoiadores, estudantes e a comunidade em geral para participar desse ato. Acho que era isso, Luiz, para a estreia aí da nossa conversa. A gente pretende agora retomar isso com mais regularidade e abrir esse espaço aí com a participação aí de toda a comunidade aí que nos acompanha também, para que a gente possa ter uma conversa aí mais direta, rápida, né, para acompanhar toda essa enxurrada de eventos que a gente vem acompanhando nessa conjuntura. Né, Marco? A nossa ideia era iniciar nessa semana com um bate-papo sobre o que esperar das eleições, né, de 2020, mas, né, a conjuntura atropelou, né, o fato mais relevante do momento do dia, certamente é a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria agradecer a todos que acompanharam essa live de hoje. Eu queria convidar vocês a comentarem, né, o que vocês acharam dessa conversa, se vocês acham que esse formato é legal, se vocês querem ver mais lives mais frequentes, com um bate-papo, né, da redação do Sul 21, né, avaliando os temas, avaliando e contextualizando, né, porque não se trata só da nossa opinião aqui, né, Marco? A gente trouxe várias repercussões, né,
que a gente teve ao longo do dia. Então, essa avaliação fez um condensado de várias repercussões desse fato de hoje, né? Então, se você gostou, se você quer ver mais conteúdo desse tipo, deixe um comentário aí, curta, compartilhe com seus amigos, né? Então, fica o nosso muito obrigado a todos que acompanharam, a todos, e deixar também o convite que para a nossa live semanal, né, a live de entrevistas, que deve ser realizada na próxima sexta-feira, no início da tarde. Um abraço a todos e até o próximo programa.